Olá, um bom dia, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje eu convido você para juntos aprendermos os ensinamentos do capítulo 20 de Juízes, o tema, os horrores do pecado, segunda parte. Vamos então seguir nossa jornada bíblica diária com Deus. Desde que Lúcifer iniciou sua rebelião no céu e veio estabelecer seu reino aqui na terra, o pecado tem causado angústia, sofrimento, dor, guerras, conflitos e morte. Ao longo da história de nosso mundo, o registro de conflitos e guerras é extenso. O capítulo 20 de Juízes relata uma guerra entre o próprio povo de Deus, em um período marcado pelo predomínio do pecado na nação israelita. Depois do bárbaro crime contra a concubina do levita em Gibeá, como vimos no capítulo anterior, agora as outras tribos se unem para fazer justiça com as próprias mãos. Que lições este triste episódio traz para nós? O capítulo retrata a gravidade da decadência moral dentro da sociedade israelita e as medidas extremas tomadas para lidar com a injustiça. O conflito entre as tribos mostra as consequências da divisão e da falta de unidade, bem como até onde as pessoas estão dispostas a ir para proteger seus próprios interesses. Juízes capítulo 20 ressalta, portanto, a dura realidade da situação durante aquela época, retratando uma sociedade atormentada pela violência, corrupção moral e o colapso das normas e valores sociais. Esta é nossa introdução, é um resumo do nosso estudo no capítulo 20. E você está convidado a continuar acompanhando este estudo, pois nos traz muitas lições, muitos ensinamentos preciosos. Aproveite, deixe o seu like, compartilhe e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e dê o apoio para este projeto ir avante, alcançando muitas pessoas com a palavra de Deus. Vamos agora para o tópico análise e comentários dos textos deste capítulo 20. O versículo 1, ele diz que se juntou Israel perante o Senhor em Mispa, como se fossem um só homem. Agora se uniram para uma vingança, ou ultraje, aquele esquartejamento e também a violência contra aquela mulher foi tão terrível que conseguiu unir a nação de Israel, mesmo em uma época sem rei e sem lei. O povo se dirigiu a Mispa porque o santuário estava lá. Mispa era uma cidade da fronteira, ao norte de Benjamim, ficava a uns 13 quilômetros ao norte de Jerusalém. Diz ainda que foi desde Dan a Berseba, ou seja, de um extremo a outro. Desde Dan, a colônia de hebreus que estava no extremo norte, até Berseba, a colônia no extremo sul, à margem do Neguebe, ao sul de Judá. Terra de Gileade. Esta expressão parece incluir a todos os hebreus que viviam a leste do Jordão. Agora o versículo 5. Cidadãos de Gibeá. Tal foi a impressão da maldade feita por aqueles homens e seu julgamento, que permaneceu na lembrança do povo
até os dias do profeta Oséias. O versículo 6 descreve vergonha e loucura. O erudito Emnot acha que vieram loucura em Israel. Era a frase técnica apropriada para certas violações da lei divina, rigorosa especialmente em casos de pecados sexuais. O hebraico Nebalá, retratando a loucura aqui descrita, tem significado mais forte ainda, como impiedade e devassidão. Talvez represente melhor o sentido desta palavra descrita aqui no verso 6. Agora o versículo 13 diz que não quis ouvir. A tribo de Benjamim preferiu, olha que terrível. Então lá no capítulo 19 nós vimos que tinha um grupo chamado de filhos de Belial, filhos de Satanás, que fizeram aquela atrocidade. Só que agora, ao o restante da nação vir para ali cobrar justiça, toda a tribo de Benjamim protegeu aquele grupo de homens maus. E aí é onde a situação piorou. Nesse caso, o orgulho tribal e a solidariedade serviram para apoiar e defender homens da pior espécie. Os benjamitas demonstraram tremenda coragem, mas numa causa totalmente indigna. Aqueles homens não mereciam serem protegidos. Aí o versículo 16 descreve uma característica dos benjamitas. Eles eram peritos em usar uma das armas daquele período, uma das armas que Davi usava, que era a funda. Eles atiravam com a funda e eram capazes de ser tão certeiros que poderiam acertar num fio de cabelo. Essa expressão indica uma precisão extrema. Na história secular, os homens da antiguidade são descritos como especialistas na arte de arremessar pedras com tanta força como se fossem atiradas de uma catapulta, perfurando escudos e capacetes. Olha só. Agora o versículo 18, falando de Betel. A palavra Betel, como sabemos, significa casa de Deus. Foi dado este nome lá pelo patriarca Jacó, quando fugia de Esaú. E aqui em Siló, no tabernáculo, que eles iam pedir o conselho de Deus. E eles então pediram: quem dentre nós? Um exército tão grande não conseguiria se posicionar com facilidade ao redor da pequena montanha na qual Gibeá estava sitiada. Decidiram que apenas uma tribo atacaria de cada vez. O versículo 23 diz que eles choraram perante o Senhor. É possível neste caso que Deus não concedeu vitória a Israel pelo fato deste não ter afastado do pecado em seu meio. Não houve uma preparação, não houve um arrependimento e abandono do pecado. Confiando na sua grande superioridade numérica, talvez não tivessem confiado devidamente em Deus. Fica um alerta para nós: quando as coisas não dão certo, precisamos fazer um exame, um autoexame. Será que não estamos diante de algum pecado, diante de erros acariciados? Aí, depois desta derrota, o verso 26 descreve que houve um jejum. Essa é a primeira vez na Bíblia que ocorre a palavra jejum, apesar da prática já ter se iniciado muito antes. No versículo 28, fala de Finéias. Finéias foi o sacerdote do tabernáculo em Siló durante os dias de Josué.
A menção de seu nome neste verso coloca o incidente do levita e da concubina durante o tempo de vida da primeira geração de israelitas na Palestina. Um detalhe aqui que dá para a gente entender. Estes episódios dos capítulos finais de Juízes, portanto, reforçando, aconteceram não muito tempo depois da ocupação na Terra Prometida, o que apoia o ponto de vista de que os últimos 5 capítulos de Juízes ocorreram vários anos antes dos demais eventos descritos no livro. O povo havia caído tão baixo dentro do período de vida de um homem. Amanhã eu os entregarei, foi a resposta divina. Aos israelitas não foi permitido obter a vitória até que passassem por um período preparatório. Os contratempos os levaram a jejuar, orar e indagar com fervor qual teria sido a causa de seu fracasso. Deus aproveitou essa demora para lhes apontar os próprios defeitos de caráter que necessitavam de correção. Os israelitas estavam excessivamente prontos para assumir a tarefa de corrigir os irmãos, sem estar conscientes de suas próprias deficiências. Foi para corrigir esse mesmo tipo de deficiências que Jesus deu a sua instrução sobre a trave e o argueiro no nosso olho, em Mateus capítulo 7, verso 5. Agora no versículo 34, não imaginavam, falando dos benjamitas, ao estar cada um deles ocupado em sua própria frente de combate, não perceberam que seu exército estava completamente cercado e assim condenado à destruição. Aí agora o verso 47 apenha Rimom. De todo o exército benjamita, os únicos soldados que escaparam foram 600 homens que se esconderam nas cavernas de calcário na montanha de Rimom. Então houve realmente um massacre quase completo, né? E o versículo 48, tudo o que restou da cidade. A matança indiscriminada de não combatentes, para não mencionar o exército quebrado e em fuga, era totalmente desnecessária. O pecado dos homens de Gibeá era grande e precisava ser punido. No entanto, quando a resistência do exército de Benjamim foi minada, a missão do exército israelita havia terminado. Os indivíduos responsáveis pela ação poderiam ser pegos e punidos. A cidade deles, Gibeá, já estava em ruínas. Deveria ser suficiente. Não havia desculpa para o implacável extermínio de toda a tribo, nem para a queima das cidades deles. No entanto, o frenesi da batalha deve ter despertado nos homens paixões irracionais, o que os levou a praticar o que eles não cometeriam em são juízo. Nessas ocasiões, os homens já não são seus próprios mestres, a razão não é mais o guia, e a voz da consciência nem é mais ouvida. Neste caso, isso ocorreu devido especialmente ao fato de eles não terem um líder proeminente de quem o exército pudesse receber orientações e que exercesse controle sobre eles. Não havia um comandante. O orgulho ferido do exército israelita, inflamado pelas 2 derrotas anteriores, por um adversário muito menor, levou os guerreiros a cometer um mal muito maior em sua extensão do que o pecado que eles estavam tentando punir. Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 438. Aqui a fonte destes comentários. Olha que terrível, como se diz, um pecado chama outro.
E aqui agora houve quase um extermínio completo de uma tribo de Israel, devido àquele terrível pecado de violência cometida em Gibeá. E agora a vingança trouxe outro mal, né? Vamos ao espírito de profecia, como vencer o pecado, uma vez que estes 2 capítulos estão descrevendo os horrores do pecado. As mentes que se entregaram aos pensamentos licenciosos precisam mudar. Por isso, diz a palavra de Deus, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 13 a 16. Os pensamentos precisam estar centralizados em Deus. Agora é o tempo de aplicar dedicados esforços para vencer as tendências naturais do coração carnal. Nossos esforços, nossa abnegação, nossa perseverança precisam ser proporcionais ao infinito valor do objeto que buscamos. Somente conquistaremos a coroa da vida se vencermos como Cristo venceu. O grande perigo do homem está em iludir-se a si mesmo, condescendendo com a presunção e separando-se assim de Deus, que é a fonte de sua força. Nossas tendências naturais, se não forem corrigidas pelo Santo Espírito de Deus, contêm em si sementes de morte moral. Para recebermos a ajuda de Cristo, precisamos perceber nossa necessidade. Precisamos ter um verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Somente aquele que reconhece ser um pecador é que Cristo pode salvar. Unicamente ao vermos nosso total desamparo e ao renunciarmos a toda confiança própria, é que nos apegaremos ao poder divino. Não é apenas no início da vida cristã que esta renúncia do eu deve ser feita. A cada passo rumo ao céu, ela deve ser renovada. Todas as nossas boas obras dependem de um poder externo a nós. Consequentemente, é preciso que o coração humano busque continuamente a Deus e que haja sincera confissão de pecados e humilhação da alma perante Ele. Perigos nos cercam e somente estaremos seguros ao reconhecermos nossa fraqueza e ao nos apegarmos com fé ao nosso poderoso libertador. Toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam, como está em Provérbios 30, verso 5. Este texto profundo está registrado na meditação matinal de 1986, na página 303. Agora, convido você para que apliquemos o capítulo, os ensinos do estudo de hoje em nossas vidas. A sociedade caótica, por causa do orgulho, egoísmo, rancor, desconfiança, inveja, ciúme, ambição, preconceito, imoralidade, perversidade, crueldade, violência, corrupção, vingança, perversão sexual e assassinatos, destrói
as relações humanas. Angústia toma conta do coração dos indivíduos devido à alta periculosidade da sociedade sem princípios. Drogas, furtos, estupros, pedofilia e guerrilhas tornam-se comuns em lugares assim. Traição, rejeição, abandono, desrespeito e injustiça vão reger o comportamento humano. Quando se vive alheio aos princípios da revelação divina, a consequência natural é estabelecer padrões próprios e humanos de comportamento. Cada um assume ser seu próprio Deus e faz o que meramente acha correto. E quando o ser humano não tem um padrão de comportamento espiritual e moral baseado na vontade divina, não existem limites para as perversões às quais ele pode chegar. Consequentemente, aquilo que o homem vive separado de Deus é, na verdade, um arremedo de vida, uma caricatura, qualquer coisa menos vida. Não pode ser chamado de vida. A história de Israel sem rei e sem a lei de Deus, como código de conduta, mostra-nos a sociedade do povo de Deus em plena anarquia. Após o levita de Belém esquartejar e espalhar os pedaços de sua concubina, ao ter sido violentada até morrer por pervertidos sexuais, levantou-se terrível guerra civil. A mensagem ensanguentada desta história despertou o senso de justiça nos israelitas contra os benjamitas. Ao invés de entregar os culpados depravados, os benjamitas se armaram para a guerra. Os israelitas consultaram a Deus, tiveram sua aprovação para a guerra civil, conforme vimos neste capítulo. Contudo, os benjamitas obtiveram a vitória em 2 batalhas. Embora estivessem contra a vontade de Deus, venceram por 2 vezes. Uma verdadeira carnificina. Deus queria que as pessoas abrissem os olhos para a desgraça do pecado e corressem para ele. E foi só assim que os israelitas conseguiram vencer os benjamitas. Completamente desoladas, as 11 tribos foram compelidas a fazer um autoexame de consciência, chorar por seus pecados, e somente depois de muito choro e exame de consciência e sacrifícios de sua parte, Deus prometeu-lhes a vitória. Hoje, também precisamos examinar nossa consciência, chorar por nossos pecados, consagrar-nos a Deus a fim de lidar contra as fortes influências do mal que nos cercam em nossos dias. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, realmente este capítulo, este registro bíblico apresenta-nos uma história terrível, uma experiência realmente muito negativa na história do povo de Deus. Vamos agora encerrar a nossa reflexão. Unanimidade de oração, eis o segredo da vitória. Foi quando Israel compreendeu isso que o Senhor venceu por eles. Portanto, não permita que seus impulsos o dominem. A vingança, o orgulho e o rancor são armas que matam o próprio agressor. O amor, a paz e a bondade proporcionam o oposto de tudo isso, a cura e a libertação. Mas tanto o livramento do que é mal, quanto a recepção do que é bom, deve ser resultado de uma vida consagrada à oração. Foi quando o povo orou que veio a vitória.
Foi quando os discípulos oraram que veio o Espírito Santo. Os benjamitas olharam para Israel e viram a face da vitória, disse o texto. As pessoas olharam para os discípulos e viram neles o poder do Espírito Santo. Então, se estivermos unidos a Deus, no mesmo propósito, Ele trará nossa justiça à luz e seremos suas testemunhas, anunciando entre as nações a glória de Deus. Para isto, vigiemos e oremos, querido ouvinte da palavra de Deus. Amém? Leve este pensamento para hoje, dentro do contexto de nosso estudo. Quando o pecado reina numa nação, destrói a harmonia, a união e a paz. Isso se aplica dentro de nossa casa também, de nossa família. Se o pecado reinar em nossa casa, vai destruir a harmonia, a união e a paz. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, para que estes ensinamentos possam nos alertar e possamos fugir de tudo aquilo que nos separa de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado pelo despertar de hoje, pela sua companhia neste momento, ao ouvir a sua voz através da sua palavra. Tu conheces, Senhor, cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração. Conhece as lutas de cada um de nós, nossas fraquezas, nossos desafios, nossos problemas. Queremos entregar em suas mãos. Queremos, Senhor, confessar que somos fracos, pecadores e precisamos totalmente de Ti. Não temos sabedoria e força própria. Precisamos totalmente do Teu auxílio divino sobre nós. Portanto, entregamos em Suas mãos a nossa vida, nossa casa, os nossos projetos e também nossas dificuldades para que o Senhor nos ajude. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais este dia e lembrando que você pode apoiar este projeto de comunhão diária com Deus, deixando o seu like, compartilhando e convidando pessoas, amigos, para fazer parte de nosso grupo, de nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.